Graça e paz, amados. Se tem algo que faz você recordar coisas do passado, momentos tristes ou felizes, é a música. Eu não sei qual é a opinião que os meus amados irmãos que estão me vendo e me ouvindo têm acerca da música secular. Para mim, pastor Helder, eu não vejo como errado ou pecado você ouvir músicas que não sejam músicas culticas, músicas cristãs. Eu não vejo como pecado. E eu te mostro a base bíblica para isso. Primeiro, a primeira canção que foi feita no mundo na Bíblia é a canção que Adão cantou para Eva. Quando Adão viu Eva, ele fez uma canção. Quando diz aquela parte da Bíblia que diz em Gênesis capítulo 2, afinal, esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui é uma poesia que ele fez. Se depende da sua Bíblia, você vai ver que ela está um pouquinho afastada com letras diferentes. Por quê? Porque é uma poesia, é uma canção. Segundo motivo, o próprio livro de Cantares, a canção mais famosa da Bíblia, que é um livro inspirado por Deus na Bíblia, uma canção, Cantares, é uma canção de um esposo para sua esposa, ou seja, uma canção secular, uma canção de amor. O próprio Jesus Cristo citou canções folclóricas da sua época, quando ele diz, quando ele compara as pessoas igual a crianças que cantam, nós nos tocamos flautas e não dançastes. Nós entoamos cantos e não cantastes. É uma canção antiga, uma canção em que as crianças de roda cantavam muito essa canção. Ficavam de um lado, aí dizia a primeira estrofe, e o outro lado respondia a segunda estrofe. Ou seja, canções folclóricas, canções seculares do dia a dia. Então, por esses motivos e outros, que não preciso fazer um tratado teológico aqui, eu não vejo problema em música secular, ouvir música secular. Eu tenho problema no tipo de música que a pessoa ouve, a qualidade, a letra, a lição que a música está ensinando, o que a música... Aí sim, eu questiono. Eu acho que nem toda música o cristão pode ouvir, mas há muitas músicas seculares que eu não vejo problema nenhum em ouvir. E a música é uma coisa que tem um poder, né, que mexe com você. A música cultica nos faz derramar diante de Deus. A música de amor toca nossos corações. E existem algumas músicas que me fazem lembrar de muitas coisas da minha vida. Eu me lembro de uma música do Fernando Mendes, Triste, e lá na década de 70, eu tinha uns 10 anos de idade mais ou menos. Eu estava num sítio chamado Jacu, lá no interior do Ceará, uma cidade chamada Cedro. O meu tio me pediu para ir com ele, que ele ia ver um gado lá nas roças do mato. E ele foi ver esse gado e eu acabei ficando nesse vilarejo. E meu dia, aquele sol quente, as pessoas geralmente dormem ao meu dia lá no Ceará, se deitam nele, eu fiquei na calçada e o rádio estava ligado. Então tocava essa música triste do Fernando Mendes, que falava do amor dele, que estava doente no hospital, chamava No Seu Leito Triste, dizia a música. E quando eu ouço essa música, imediatamente eu me vejo naquele vilarejo, lá na década de 70, lá no sertão do Ceará. Por quê? Porque é o poder que a música tem, a música mexe em você. Quando eu estava apaixonado, alguns anos atrás, não faz muito tempo, né? Passava uma música de amor, nossa, eu me lembrava na hora da Dona Iraci, rapaz. Então até hoje eu brinco com ele assim, olha, tem essas músicas, você quase me fez ficar com cirrose, porque quando tocava essa música você não me queria, aí eu acabava me afogando as mágoas na bebida, não era cristão na época. Mas é o poder que a música tem, ou seja, depois de 40 anos, né, mais de 40 anos, algumas delas, mais de 40 anos, quando eu ouço a música, ela me lembra várias coisas da minha vida, várias músicas. Minha mãe gostava de cantar Maringá, Maringá, Maringá. Eu ouvia muitas músicas antigas na minha casa. Meu pai gostava de cantar, minha mãe gostava de cantar.
E músicas antigas, quando eu passo a música, na hora minha mente lembra daquela situação. É o poder da música. Bem, quando você vai para a Bíblia é cheia de canções, muitas canções. De fato, 95%, talvez até mais, né? Talvez uns 98% das músicas da Bíblia sejam músicas culticas a Deus. Os livros de Salmos estão cheios de canções para Deus. Apocalipse, quando nós chegamos a Apocalipse, nós encontramos tantas canções, tanto aqui na terra quanto já no céu. Muitas e muitas canções. A Bíblia é cheia de canções. Canções que lembram muitas coisas, que ensinam muitas coisas. E uma das canções da Bíblia que me chama a atenção, meu amado irmão, é o que eu chamo de a canção em Filipos, que aliás é o tema da minha pregação, uma canção em Filipos. O Filipos, né, plural, uma canção em Filipos. É aquela canção que o apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro Silas, são presos na cidade de Filipos, e ali eles cantam uma canção, ou várias canções, e ao cantar aquelas canções acontece algo tremendo em Filipos, que vai marcar a história do apóstolo Paulo, de Silas, e do cristianismo de uma maneira geral. Uma canção em Filipos. O que esta canção em Filipos nos ensina? Esta canção em Filipos nos ensina o seguinte, que um cristão, melhor colocado, um coração que ama a Deus, testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Vou repetir devagarzinho para você lembrar. Esta canção em Filipos ensina que um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Abra a tua Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante, até o 40, mas eu vou ler apenas alguns versículos e vou parafrasear outros. Nós vamos ver aqui 5 motivos por que um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Atos dos Apóstolos 16, do 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam.
de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Muito bem. Essa passagem aqui é bem conhecida, né? Por isso que eu chamei a pregação de uma canção em Filipos, porque o apóstolo Paulo se encontra na cidade grega de Filipos. Ele está na sua segunda viagem missionária. O contexto da pregação aqui mostra o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 49, 51 da era cristã. Faziam 25 anos da ressurreição de Jesus Cristo, mais ou menos. E eles, então, estão nessa cidade grega de Filipos. Agora, uma coisa interessante é que eles não foram para Filipos porque queriam ir para Filipos, porque planejaram ir para Filipos. Não. Eles tinham um plano e Deus tinha outro. Isso fica claro se você olhar no capítulo 16, no versículo 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, eles iam para a Ásia e o Espírito Santo impediu para que eles fossem para a Europa. Em outras palavras, eles tinham um plano, como eu disse, e Deus tinha outro. Então eles não foram para Filipos porque eles tinham planejado isso, mas Deus é que tinha planejado isso. Isso aqui é soberano, isso aqui é tremendo. E então eles costeiam a Mísia. No versículo 9 diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Deus é que deu a direção através de revelação especial para o apóstolo Paulo. E eles chegam em Filipos. Quando eles chegam em Filipos, lá não tinha sinagogas, porque o costume do apóstolo Paulo era começar as pregações numa sinagoga onde havia judeus, para falar de Jesus, o Messias, que os judeus esperavam, mas que já tinha chegado. E se você continuar lendo do versículo 11 em diante, você vai observar que lá não tinha sinagoga. Só que eles observam, no versículo 13, algumas mulheres saindo da cidade para junto do rio, onde havia um lugar de oração. Por isso que oração é fundamental, né? Se reunir para orar é bênção, né? Nunca sabemos o que vai acontecer quando os cristãos se reúnem para orar. Deus age, milagres acontecem, salvação acontece, isso é muito importante. E Paulo observou, junto com Silas, aquelas mulheres indo para um rio onde havia um lugar de oração. Por quê? Para ter uma sinagoga, era preciso ter pelo menos 10 homens adultos para ter uma sinagoga. No mínimo era preciso isso. Então não havia sequer 10 homens adultos judeus em Filipos. Mas havia algumas mulheres tementes a Deus e quando não havia sinagoga, eles procuravam um rio, algum ponto no rio para poder ficar lá orando, um local mais calmo, mais tranquilo para poder fazer suas orações. E Paulo, observando isso, foi lá. E lá, ouvindo a palavra, ele pregou a palavra lá, uma mulher chamada Lídia se converte. Lídia é a primeira cristã no mundo ocidental
a se converter ao cristianismo. Olha que coisa tremenda. Essa mulher, versículo 17, Lídia, é a primeira cristã no mundo ocidental, no caso aqui da Europa, que é o nosso mundo também, o mundo ocidental, a se converter. Então, fora do território oriental, Lídia é a primeira mulher ocidental a se converter. E a casa dela, não só ela se converteu, como a casa dela se transformou numa igreja. Então, a igreja dela provavelmente é a primeira igreja do mundo ocidental. Para você ver, quando a Igreja Católica diz que ela é a primeira igreja, tudo mentira. A primeira igreja cristã que existiu é de Jerusalém. A primeira igreja foi de Jerusalém, no Oriente. Mas a primeira igreja no mundo ocidental, nem em Roma não foi, mas em Filipos, na Grécia. Ok? Casa de Lídia. Muito bem. Como não havia sinagoga, Paulo então começou a participar dessas reuniões onde havia esses judeus, poucos homens e algumas mulheres, na beira desse rio. Filipos, meus irmãos, era uma cidade colônia romana, era uma cidade de soldados aposentados, era tipo uma colônia de militar. Era uma cidade onde os militares, quando terminavam seu trabalho militar, iam para a reserva, iam para Filipos. Era uma cidade que tinha essa característica. Diz o texto aqui, a partir do versículo 16, que aconteceu que indo todos nós para o lugar de oração, veja que ele continuou indo para esse lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E aqui começa o que eu quero dizer de um coração que ama a Deus, testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Porque Paulo foi levado a Filipos pela vontade de Deus. Essa mesma Lídia aqui, isso aqui é importante, viu? Não posso passar por cima disso aqui. Essa mesma Lídia aqui, no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração. Ou seja, Deus abriu o coração de Lídia. É um ato sobrenatural de Deus. E isso aqui é importante porque vai confirmando para o apóstolo Paulo que tudo o que estava acontecendo ali estava dentro de um plano, de um propósito de Deus. Porque quando aquela situação muda drasticamente de um local de oração, nas margens de um rio, uma coisa bonita, tranquila, suave, aquela comunicação boa, aquelas pessoas ouvindo o Evangelho, ou seja, uma situação de bênção. Quando essa situação de bênção muda para uma situação totalmente drástica, adversa, o coração daquele que ama a Deus não muda. Por isso que eu falei que isso aqui é importante. Um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. O mesmo coração que testemunhou a salvação de Jesus Cristo para essa mulher e que Deus abriu o coração dela para que esta palavra entrasse no coração dela, é o mesmo coração que vai testemunhar a salvação de Jesus Cristo numa situação totalmente adversa, numa prisão, como nós acabamos de ler aqui, sendo aceitados. O mesmo Paulo que entoou louvores e cantou a Deus na beira daquele rio, é o mesmo apóstolo Paulo, é o mesmo Silas, evangelista Silas, que vai entoar e louvar a Deus num calabouço, numa prisão, com os pés presos num tronco e suas costas pingando sangue, lanhadas do chicote dos seus agressores. Mas é o mesmo coração. Portanto, um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Aí você pode perguntar, por que, pastor? Ou como, pastor?
que um coração que ama a Deus testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Para isso, ele vai mostrar algumas razões porque ele não muda o seu coração, quer numa situação boa, quer numa situação adversa. Primeira razão, veja que quando essa mulher começa a seguir o apóstolo Paulo, que diz a Bíblia que ela tinha um espírito adivinhador e dava lucros aos seus senhores, a primeira coisa que mostra aqui é que o apóstolo Paulo ele tem a sabedoria acerca do mundo espiritual. Essa é a primeira razão de um coração que ama a Deus, de testemunhar a salvação de Jesus Cristo em toda qualquer situação. Ele tem sabedoria. Ele tem a sabedoria de que existe um mundo espiritual, bom e ruim. Ele conhece acerca desse mundo espiritual. Porque diz o texto aqui que a menina perturbava o apóstolo Paulo na hora que eles foram. Olha só, versículo 16: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Não é interessante? Satanás, a gente acha que está nos prostíbulos, que está nas bocas de fumo, nas drogas, nos bares, nos bordéis. Satanás gosta de estar onde tem crente, onde tem lugar de oração, onde tem igreja. Porque saiu ao encontro, não foi nem o povo de Deus que foi ao encontro do inimigo. Foi o inimigo que veio ao encontro do povo de Deus. É diferente do que aparece na televisão, né? Que os pastores saem correndo atrás de endemoniado para poder expulsar. Não. É o endemoniado que vai atrás deles. É inverso. E diz o texto aqui que seguia a Paulo e a nós e clamava. Interessante que você pode dizer, mas pastor, o demônio está dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Provavelmente ela está falando com escárnio, até porque a palavra Deus aqui, na língua original, é a palavra Zeus. Então talvez ela estivesse dizendo, esses são servos de Zeus, porque Deus é um substantivo que tanto pode ser usado por Deus verdadeiro como por Deus falso, para os deuses falsos. E aqui nesse caso estava sendo usado para os deuses falsos. Então, não era que eles estavam, o demônio estava testemunhando que Paulo e Silas eram servos do Deus verdadeiro. Não. Eles estão testemunhando uma outra divindade que os gregos conheciam. Que era Zeus. Eles testemunham do grande Zeus, aquela coisa toda. Satanás jamais vai fazer a obra de Deus, meu querido. E nem Deus permite que ele faça isso. E provavelmente também ela poderia estar falando com ironia, com deboche, com escárnio, e não como testemunho sincero, verdadeiro. De toda maneira, o demônio não está testemunhando de Deus. Isso pode ter certeza absoluta. Paulo, tendo essa sabedoria acerca do mundo espiritual, ele se reveste do poder da oração. Veja que Paulo não sai berrando, gritando palavras mágicas, ou usando o nome de Jesus como palavras mágicas, não. Ele reconhece a existência desse mundo espiritual, ele bate o olho e já sabe. É interessante que a Bíblia registra, provavelmente não, com certeza foi Paulo e Silas que disseram para Lucas o que tinha acontecido, porque ele fala aqui no versículo 16 que ela estava possessa de um espírito adivinhador. Na língua grega, essa palavra espírito adivinhador é a palavra espírito de pinton. Espírito de pinton. Na língua grega é pneumatopinton. Espírito de pinton. De onde vem a palavra portuguesa pitonisa. O que é uma pitonisa? Uma pessoa que adivinha. Se você ler assim em português, parece não ter assim, espírito adivinhador, uma coisa, mas na língua grega é um espírito específico, é o espírito de pinton, de pitonisa, de pessoas que fazem adivinhações, aquela coisa toda, prognósticos, o prognosticador. O apóstolo Paulo identifica até a entidade espiritual que está sobre ela.
O apóstolo Paulo e Silas. Lucas também está com eles aqui, está com ele aqui. Espírito de Pinto. Só que esse espírito que essa menina tinha escravizava essa menina, como toda possessão demoníaca escraviza a pessoa. A pessoa se torna escrava do inimigo, Satanás, e no caso dela, de outras pessoas que aproveitavam dela para, entre aspas, fazerem algumas adivinhações. A palavra possessa aqui, na língua grega, matenomene, ela é a ideia de ter um oráculo, de dar. Oráculo é um adivinhador, uma palavra, né, de adivinhação. Adivinhar refere-se ao tumulto da mente. A palavra possessa na língua grega dá a ideia de uma mente tumultuada, porque os demônios causam loucura, os demônios causam problemas psíquicos, porque uma vez que você abre seu coração e sua mente para uma possessão, para que um demônio entre, ele perturba a sua mente, porque a sua mente, o seu coração é ligado ao seu espírito. Os seus pensamentos não começam no seu cérebro. Não é o seu cérebro que dá origem aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Não. É o seu espírito que dá origem aos seus pensamentos. O cérebro é apenas um processador. E é por isso que muitos teólogos não gostam da psicologia e nem da psiquiatria. Principalmente da psicologia. Por quê? Porque os psicólogos que não são cristãos, e até alguns cristãos, por falta de sabedoria, imaginam o cérebro como a origem dos nossos pensamentos. Isso é um erro. O cérebro não origina os nossos pensamentos. O cérebro processa nossos pensamentos. A origem do teu pensamento, dos teus desejos, da tua vontade, do teu coração, é tua alma, é teu espírito. E por isso que a possessão, por ser espiritual, causa perturbações na mente, que é o que a palavra diz aqui. A palavra possessa aqui, matenomene, é a ideia de um tumulto da mente. É como se fosse uma fúria, a loucura temporária sobre a qual ficavam aqueles que se supunham possessa. E eles achavam que pelos deuses, esse povo aqui. Deuses com letra minúscula, quando na realidade nós sabemos que não eram deuses, e sim demônios. Então ela tinha esse espírito de Pinton, espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo, imediatamente, com a sabedoria que ele tinha de um cristão, ele percebia que aquela menina tinha esse espírito específico, ele detalha a possessão e o tipo de espírito. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem sabedoria acerca do mundo espiritual. Quando eu vejo no Brasil muitos pastores, muitos teólogos, alguns entre aspas, mas com muitas aspas para ser sincero, falando de certos tipos de demônios, sabe, tranca-rua, pomba-gira, isso, aquilo, outro, tem hora que dá vontade de rir. Seria cômico se não fosse trágico. E sempre os mesmos, né? O que falta de sabedoria acerca do mundo espiritual para o evangélico brasileiro não está no gibi. Essa explicação que eu acabei de te dar sobre a mente, poucos, mas pouquíssimos vão ter esse conhecimento. O que é uma pena. Uma pena para a Igreja de Cristo, uma pena para os cristãos, uma pena para o Evangelho no Brasil. Mas a verdade é que estamos longe no Brasil de ter uma maturação, de sermos maduros acerca de possuir esta sabedoria acerca do mundo espiritual. Se bem que o mais importante, graças a Deus, nós temos, que é saber que existe um mundo espiritual. Já está bom demais. Um mundo espiritual onde há forças do bem, seres do bem e seres do mal. Porque no mundo, de uma maneira geral, as pessoas não creem mais no mundo espiritual, nem bom nem mal. Por causa da visão materialista,
por causa da visão de universo fechado, que se prega nas faculdades e de uma maneira geral no mundo todo. O universo fechado é o aqui, o agora, é o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu sinto. As pessoas perderam de vista acerca do mundo espiritual. Eu fiz uma gravação recente com para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e na pregação eu dizia exatamente isso. Irmãos, olha, o cristianismo no Brasil hoje, as pessoas não sentem mais Deus, a presença de Deus. Não sentem mais o toque do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Poucos. E não sentem por causa dessa visão materialista. Nós estamos vendo a coisa muito material, muito humana. E perdendo cada vez mais aquela visão, aquela sabedoria, aquele conhecimento do mundo espiritual. Sabe? Aqueles momentos na igreja em que você se derrama diante de Deus e você sente a paz de Deus no seu coração, você sente o Espírito Santo de Deus, como se Deus te abraçasse, você sente Deus. Então nós precisamos voltar a ter a sabedoria que o apóstolo Paulo, que Silas tinha, que Lucas tinha. Por quê? Porque um cristão que ama a Deus, testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Ele tem a sabedoria acerca do mundo espiritual. Isso me leva para a minha segunda lição. Um coração que ama a Deus, testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação, porque ele confia na soberania de Deus. No versículo 18, diz que se repetiu por muitos dias. Se repetiu. Paulo saía, a menina saía, debochando, escarnecendo. O demônio, né? O demônio, através da menina, debochando, escarnecendo, muitos dias. E preste atenção. Por que o apóstolo Paulo não expulsou isso no primeiro minuto? Por que o apóstolo Paulo e Silas não expulsaram esse demônio na primeira vez que a menina começou a falar isso? E teve que esperar muito dias. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Só uma explicação do que eu acabei de falar. Confiando na soberania de Deus. Quando Deus deu a Paulo a condição, quando Deus deu a Paulo a capacidade e o poder, porque não é de Paulo, é de Deus, é isso, por isso que ele crê na soberania de Deus, ele foi lá e expulsou o demônio. Mas não expulsou porque ele tinha poder ou segundo a sua vontade, e sim segundo a vontade de Deus. Soberania de Deus. Muitos desses espetáculos que você vê na televisão, meu querido, sem contar que alguns são mentiras, são truques, aqueles homens não conhecem e não confiam na soberania de Deus. O apóstolo Paulo, quando sentiu de Deus o poder, foi lá. Veja que na mesma hora, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Mas dentro da soberania de Deus. E não do poder de A, B ou C, porque ninguém tem esse poder. Agora, depois que acontece isso, em vez das pessoas agradecerem ao apóstolo Paulo porque livrou aquela menina de uma possessão demoníaca, a coisa fica pior. Diz o texto, no versículo 19, que os seus senhores, vendo que se desfizera o lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levantaram acusações fraudulentas contra Paulo e contra Silas, propagando mentiras, dizendo que eles propagavam costumes que não poderiam receber, versículo 21. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Eles estão sendo castigados depois de fazer uma coisa boa. Se Paulo confiou na soberania de Deus para expulsar o demônio,
ele vai confiar também na soberania de Deus do resultado que o seu ato causou. Ele vai confiar em Deus agora nas tribulações que virão sobre ele por ter feito o bem e por ter feito a vontade de Deus. Por ter feito o que Deus, na sua soberania, tinha determinado naquele momento. Um dos motivos que eu acho que Deus permitiu que aquela menina passasse vários e vários dias fazendo isso, era justamente para as pessoas, para Paulo ter tempo de evangelizar outras pessoas. Porque no momento que Paulo expulsou, ele já foi preso. Se ele tivesse feito no primeiro dia, no primeiro momento, ele não teria tido condições de evangelizar e de ter fundado uma igreja em Filipos, como ele já tinha fundado aqui. Ele passou, não sabemos quanto tempo, mas me parece pela contagem aqui, acho que umas 3 semanas mais ou menos pregando e evangelizando. Então deu tempo de fortalecer a fé de Lídia, de ensinar a ela, a sua casa, a outras pessoas, a explicar várias vezes sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo. Então uma das coisas que eu percebo que Deus permitiu que passasse vários dias aquele embate entre o demônio e Paulo, entre aquela menina possessa e o apóstolo Paulo, era para que eles tivessem tempo de evangelizar e fundar a igreja. Porque no momento que expulsou, a situação ficou muito mais difícil. Paulo é preso. E diz o texto aqui que eles foram açoitados no versículo 23, lançados no cárceres, colocados num cárcere interior, que era geralmente úmido, sujo, tinha ratos, ou seja, no pior lugar que podia ter, com os pés no tronco, botava a mão, a outra mão, os 2 pés, numa situação que você ficava todo quebrado, todo doído, além da chicotada. E quando chega no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Confiando na soberania de Deus, confiando em meio às tribulações. Não só confiando, adorando em meio às tribulações. Testemunhando em meio às tribulações. Evangelizando em meio às tribulações. Eu tenho certeza que quando Paulo cantava alguma canção que ele cantou aqui em Filipos, ele lembrava daquele tempo. Na hora a música levava ele daquele tempo. Ele e Silas. Lembra Silas daquele tempo? Lembro. Lá em Filipos, lembro. Meia-noite. Eles entoando e louvando a Deus. Uma canção em Filipos. Uma canção que nos ensina a confiar em Deus em meio às tribulações. Uma canção que nos ensina a adorar a Deus em meio às tribulações. Uma canção que nos ensina a testemunhar de Deus em meio às tribulações. Uma canção que nos ensina a evangelizar em meio às tribulações. Eu costumo dizer, meus irmãos, e essa é uma frase minha que eu gostaria que você decorasse. O mundo pode prender o evangelista, mas não pode prender o evangelho. O coração que ama a Deus testemunha a salvação em Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Primeiro, porque ele tem uma compreensão do mundo espiritual. Segundo, porque ele confia na soberania de Deus. Isso me leva ao meu terceiro ponto. Meu terceiro ponto me diz o seguinte: um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em todo e qualquer lugar, porque ele vive o sobrenatural de Deus. Esse é o terceiro motivo. Porque ele vive o sobrenatural de Deus. Eu acabei de dizer que nós estamos no mundo materialista, o evangelho está se tornando também materialista e nós, tradicionais, temos muito problema com isso, nós temos que ter muita sabedoria. A Maranata não tem esse problema, a Maranata.
Mas no passado, as igrejas batistas regulares, as igrejas batistas tradicionais tinham muita dificuldade em experimentar, em ver o sobrenatural de Deus. Isso ficou mais para os irmãos pentecostais. Assim, de um lado, tinha sobrenatural de menos, nas igrejas tradicionais, e do outro lado tinha sobrenatural demais nas igrejas pentecostais. Nem um exagero, nem outro. Você tem que viver a vida vendo o sobrenatural de Deus. Eu me esforço todo dia, Deus é testemunha, para ver a mão de Deus em tudo na minha vida e na minha família, na igreja. Repito, nós da Maranata não temos tanto esse problema, mas temos que ter cuidado para não perder essa visão do sobrenatural de Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque o cristianismo ele não é fatalista. Não é que o apóstolo Paulo aqui está cantando com Silas, olha Silas, nós estamos aqui, não tem mais jeito, vamos morrer, é isso mesmo, aquele conformismo sem esperança. Não. Não há situação neste mundo que o cristianismo, que o cristão tenha direito de perder a esperança, de viver aquele fatalismo. Não tem jeito, não. Nós sempre temos que crer. Seja qualquer que seja a dificuldade, seja qualquer que seja o problema, nós não somos fatalistas. Fatalista é aquela pessoa que chega um problema, já se rende, não, é assim mesmo, tenho que fazer, e cruza os braços e morre. Morre espiritualmente antes de acontecer o que ela está temendo que vai acontecer. Não é assim. O cristão, ele sempre tem esperança. O apóstolo Paulo e Silas estavam cantando, orando, louvando a Deus. Mas estavam cantando, louvando para que Deus os sustentasse, para que Deus os libertasse, para que Deus os curasse, para que Deus os livrasse. Por quê? Porque eles não são fatalistas, eles creem no sobrenatural de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quem foi que falou isso? Paulo. Por quê? Porque experimentou isso. Experimentou o sobrenatural de Deus. Ele sabia dos milagres de Deus na vida dele. Como você tem que saber dos milagres de Deus na tua vida. Não pense que Deus não faz milagre na tua vida todo dia, não, porque faz. É porque alguns só vão enxergar a mão de Deus numa situação drástica. E não é assim. Nós estávamos conversando com a minha família esses dias, nós estamos ter vindo para Cruzeiro. Nós dizemos, gente, como foi a mão de Deus nós ter vindo para Cruzeiro? Porque aqui a gente mora em casa, é melhor, porque se fosse apartamento, subindo e descendo elevador, com certeza todo mundo já tinha pegado coronavírus, só bastava um pegar no prédio, todo mundo pegaria. Nós moramos em casa, já é bênção de Deus, em vez de apartamento. Nós temos espaço para poder andar, correr, brincar com a Melzinha, que ela é pequena. Então, é ver a mão de Deus em todas as coisas. Nós temos o que comer, nós temos um teto para dormir, ninguém dorme no meio da rua. É bênção de Deus, é misericórdia de Deus, é o sobrenatural de Deus nos ajudando, nos sustentando. Paulo sabia disso. E mesmo naquela situação, ele podia cantar e louvar a Deus, porque ele vivia neste mundo com o coração e a mente no mundo sobrenatural de Deus. Deus, ele é soberano, Paulo sabia disso. Diz no versículo 25, 26, que de repente, veja bem, eles foram presos pela manhã, quando eles foram para o grupo de oração. Meia-noite, irmãos, meia-noite, eles passaram o dia todo louvando e cantando a Deus. Porque o versículo aqui, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Na língua grega é um gerúndio, ou seja, eles estavam cantando e continuaram cantando a Deus. Eles já estavam cantando e continuaram. Meia-noite, e eles louvando a Deus. Olha que coisa tremenda. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus sacudiu os alicerces mais duros que existem. E não é da prisão. Sacudir uma prisão para Deus não é nada.
Um terremoto para Deus, é só Deus dar um peteleco numa placa tectônica que o tsunami vai para tudo quanto é lado. O alicerce mais duro que existe e que Deus soberano sacudiu neste momento aqui, não foram as pedras da prisão, mas os corações dos homens, principalmente do carcereiro. Literalmente, Deus sacudiu os alicerces, ou o alicerce mais duro, o coração do homem. Abriram-se as portas e quebraram os grilhões físicos da prisão, mas principalmente o espiritual. Deus quebrou os grilhões do coração do carcereiro. Não é só do carcereiro não, viu? Do carcereiro e dos companheiros de prisão. Ninguém fugiu. Todos ficaram na prisão. Ou seja, Paulo viveu o sobrenatural de Deus. E o maior milagre aqui é mudar o coração destas pessoas. Eu fico pensando no apóstolo Paulo, anos depois, quando cantava uma das canções que ele cantou em Filipos, ele podia lembrar. Você lembra daquele tempo, Silas? Do que Deus fez lá em Filipos? O sobrenatural de Deus, como Deus quebrou o coração das pessoas que nos faziam mal, que nos prenderam, que nos açoitaram, e Deus quebrou a ponto da pessoa se prostrar, adorar, aceitar Jesus Cristo, perguntar o que é que eu tenho que fazer para ser salvo. E não só isso, o mesmo que nos açoitou é o mesmo que vai lavar as feridas que ele causou, vai nos alimentar, vai nos acolher como irmão e não como verdugo, e não como exator, e não como um carrasco, mas como irmão em Cristo. E tudo isso porque nós continuamos louvando e glorificando a Deus, orando, louvando e glorificando a Deus naquela situação. Um coração que ama a Deus testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Porque ele tem sabedoria acerca do mundo espiritual. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é porque ele confia na soberania de Deus. E a terceira coisa é porque ele vive o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer uma frase que não é minha, é de um teólogo católico chamado Neymar de Barros. Infelizmente é um teólogo da libertação. Ele era um ateu que se converteu ao catolicismo romano. Não sei se fez muita coisa, ainda mais por ser um teólogo da libertação. Mas ele tem uma frase que é muito bonita, que diz o seguinte: as prisões não são as grades, e a liberdade não são as ruas. Existem homens presos nas ruas e existem homens livres nas prisões. É tudo uma questão de consciência, diz Neymar de Barros. Aí eu fui lá e corrigi o final da frase. Eu digo o seguinte: as prisões não são as grades e a liberdade não são as ruas. Existem homens presos nas ruas e existem homens livres nas prisões. É tudo uma questão de ter ou não Jesus Cristo no coração. Aí a frase fica correta, que é o que está acontecendo aqui. Paulo está preso, mas está mais livre do que qualquer outra pessoa, porque a prisão não são as grades. A liberdade não é a rua, é uma questão de ter ou não ter Jesus Cristo no seu coração. Isso me leva para o meu quarto e penúltimo ponto. Um coração que ama a Deus testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação, porque ele vive a alegria da salvação. Onde ele for, ele leva essa alegria da salvação, porque ele vive a alegria da salvação. Quando o carcereiro leva o apóstolo Paulo, quando o carcereiro chega lá e vê a prisão aberta, o terremoto que deu, ele até vai se matar. Por quê? Porque nessa cultura romana,
Se um responsável por um preso deixasse o preso sair, ele pagava com a vida. Por isso que no caso de Jesus Cristo, lá na ressurreição dele, os sacerdotes tiveram que subornar os guardas e bancar diante de Pôncio Pilatos os soldados. Por quê? Porque se o corpo de Cristo tivesse sido roubado, ou se o corpo de Cristo, ou se Cristo tivesse saído do túmulo, no caso, sem ter sido morto, os soldados pagariam com a vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou, os soldados disseram, agora, mas nós estamos aqui, não saímos. Então os fariseus tiveram que subornar eles para não pregar a ressurreição e se acertar com Pôncio Pilatos, porque senão eles pagariam com a vida. O carcereiro aqui ia tirar sua vida, e pode não tire sua vida. Nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Versículo 27 em diante. Versículo 28, Paulo diz, não te faça nenhum mal. Que todos, não é só Paulo não, é ele e os companheiros dele. Todos estamos aqui. Então, o que isso mostra aqui assim, um paradoxo? Na realidade, o encarcerado que estava aqui não era Paulo, era o carcereiro. O carcereiro era o encarcerado no pecado, no paganismo, nas trevas, na falta do conhecimento de Deus. O carcereiro, quando ele pede uma luz para entrar, para poder pegar o versículo 37, né? Pegando a luz, é versículo 29. Então, carcereiro tendo pedido uma luz. O carcereiro pediu uma luz para entrar na prisão. Encontrou a luz de Cristo que o tira da prisão. Olha que coisa tremenda. Ele pediu uma luz para entrar nas trevas da prisão. Lá ele encontrou a luz de Cristo que o tirou das trevas e da prisão. Em outras palavras, o carcereiro encontrou a luz do mundo, que é Cristo. O carcereiro encontrou Jesus Cristo. O carcereiro encontrou e teve uma vida transformada. O que é que eu tenho que fazer para que seja salvo? Pergunta no versículo 30. E a resposta é famosa no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Levando a alegria da salvação ou vivendo a alegria da salvação. Isso me lembra de um exemplo que eu já contei outras vezes aqui, mas vou repetir hoje, do missionário Adoniran Judson. Adoniran Judson foi criado, era filho de pastor, foi criado no Evangelho, foi criado temendo a Deus e tal. E foi para a faculdade. Muito inteligente, muito culto. Na faculdade encontrou um professor, que eu esqueço o primeiro nome dele, o sobrenome é Engels, mas não é o Friedrich Engels do Karl Marx, não, é outro Engels, eu esqueço o primeiro nome dele, que era ateu. E a época da Adoniran Judson foi a época do aflorar do ateísmo nas faculdades. Não foi bem o aflorar, já estava bem adiantado o ateísmo nas faculdades ocidentais. Já havia muitos filósofos famosos ateus que diminuíam e ridicularizavam o cristianismo, né? Muitos. Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, Hegel, Kant e por aí vai. Kierkegaard nem tanto, mas outros. Ludwig Feuerbach. Então o ateísmo estava muito acentuado já no mundo. E Adoniran Judson, ao chegar na faculdade, ele acabou sendo influenciado por essas ideias e acabou perdendo a fé em Cristo, perdendo a alegria da salvação, perdendo o que eu chamei aqui da alegria mesmo, da vida de alegria na salvação. E acabou se tornando ateu. O seu professor Engels foi o seu mentor para que saísse do cristianismo para o ateísmo. Se formou na faculdade, se tornou um advogado, dizem que brilhante advogado, por sinal, porque inteligente ele é demais. E um dia, ele viajando a
trabalho, teve dificuldade de encontrar hotel na cidade onde ele estava. Estava vendo algumas festas lá e os hotéis todos ocupados, ele quase teve dificuldade de achar local. Até que achou uma hospedaria e o dono da hospedaria falou assim para ele: olha, eu tenho uma vaga, só que tem um problema. No quarto ao lado tem um homem moribundo, está morrendo, e ele passa a noite gritando e tal. Aí, não tem problema não, eu quero o quarto. Ele não tinha mais interesse na questão da vida, da morte, de Deus, céu, inferno. Ele tinha perdido a fé no Dona Judson. Então ele se hospedou do lado do quarto do moribundo, porque ele não sabia que aquela noite seria uma das noites mais terríveis dele, mas ao mesmo tempo que mudaria a sua vida. Ao contrário do apóstolo Paulo e Silas, que à meia-noite estava em paz, louvando e cantando a Deus, apesar da tribulação, Judson não conseguiu dormir, porque do quarto ao lado o berreiro era terrível. O homem via demônios, o homem via coisas, o homem gritava, o homem desesperava, praguejava. E diz que lá de madrugada cessou o berreiro no quarto ao lado. E Judson conseguiu dormir um pouco. No outro dia, quando ele acordou para ir para o trabalho, chegou lá no dono da hospedaria para assinar e já ia sair. Aí o dono da hospedaria falou: olha, o rapaz do lado lá morreu, né? O senhor conseguiu dormir alguma coisa? Ele disse: não, eu dormi e tal. Quando ele puxou o livro para poder assinar, ele ficou pálido. Faltou sangue a Dona Judson, porque quando ele olhou o nome do inquilino do quarto ao lado, sabe quem era? O seu professor de filosofia ateu, o Engels, da faculdade. Judson ficou sem voz, ficou pálido. Aquele homem que ensinou que Deus não existia, que morreu se acabou, que não tem futuro, que não há salvação, que não há vida eterna, que não há Deus, que não há diabo, que não há reino de Deus, que não há um novo céu, que não há paraíso, que não há nada. Quando chega no final da sua vida naquele estado, Judson teve um choque de realidade. Se arrependeu, voltou para o Evangelho, voltou para Jesus Cristo e foi o primeiro missionário na Birmânia. Foi um dos grandes missionários cristãos de todos os tempos, Adoniram Judson. Ele voltou a ter a alegria da salvação. Sofreu muito, coitado, mas nunca mais perdeu a alegria da salvação. Isso me leva ao meu quinto e último ponto. Um coração que ama a Deus, testemunha Jesus Cristo em toda e qualquer situação, porque ele tem prazer em edificar a igreja de Cristo. Ele tem prazer em edificar a igreja de Cristo. Paulo e Silas, mesmo no tronco, cantavam, oravam e evangelizavam. Porque se prende o evangelista, mas não pode prender o evangelho. Mesmo naquela situação, ele levou salvação a este homem e toda a sua casa, como diz no versículo 22, batizou todos eles. Sabe o que significa isso? Significa edificar a igreja de Cristo. Quando chega no versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo, quando amanheceu, voltou para a prisão, porque não queria complicar a vida do irmão carcereiro. Só que Paulo deve ter dito para o carcereiro e para outras pessoas que eles eram cidadãos romanos. Paulo era cidadão romano, como Silas também era. Eles tinham
Eles tinham, não sei nem que nome que dá, não é diploma, não é carta, é um registro, vamos colocar assim. E um cidadão romano, no Império Romano, jamais poderia ser aceitado, jamais poderia ser preso sem um processo legal. Era um dos privilégios de ser cidadão romano, era esse. E os pretores, quando souberam que era cidadão romano, disseram, não, pode mandar embora, pode dar liberdade a eles. E Paulo disse, não, vocês erraram, vocês pecaram. Vocês nos açoitaram, nos acusaram injustamente, nos aceitaram, nos castigaram, nos prenderam. E agora, não, venham aqui. Por que Paulo fez isso? Não é porque ele quer uma vingança contra aqueles homens, não. É porque ele queria garantir que quando ele saísse, a igreja não fosse perseguida. Aqueles homens, e olha como Deus é soberano, né? Como Deus é soberano. Aqueles homens sendo autoridades, versículo 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, ainda mais de alta classe, que era o caso do apóstolo Paulo. O que nós fizemos? Eles poderiam ser presos, esses pretores, perdiam seus cargos, eram presos e açoitados. O castigo que eles deram, eles tinham que levar. Por quê? Porque feriu a lei federal, a lei do império. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Olha só a situação. Tá? Não, nos desculpe, nos perdoe. Então Paulo fez isso por quê? Porque a igreja ia ficar. Assim, a igreja ficava protegida. Paulo se preocupou com a segurança da igreja. Aquelas pessoas que acusaram eles, apóstolo Paulo e eles, acusaram porque é costumes que nós não podemos. E os romanos, até então, aceitavam a liberdade de religião no Império Romano. Até então, eles aceitavam isso. Assim como o apóstolo Paulo, chamando aqueles homens, mostrando o erro deles, que não tinha cometido nenhum crime, e sim apenas orado, louvado, pregado o Evangelho, falado do seu Deus, ele então deixa aqueles homens, não vou dizer refém, mas deixa aqueles homens certos de que os que vão ficar para trás vão ficar fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Portanto, não poderiam ser perseguidos, muito menos presos e muito menos aceitados. Paulo se preocupa com a segurança da igreja. Paulo se preocupou com o testemunho da igreja. Paulo se preocupou em confortar a igreja, porque no versículo 39, no versículo 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Ele vai na igreja, ele testemunha a igreja, ele conforta a igreja e diz, olha, vocês estão em segurança, podem continuar adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se preocupa em fortalecer a igreja. Esta aprovação, Paulo usou essa dificuldade para fortalecer a própria igreja. E tanto é verdade, irmãos, que anos depois, quando Paulo está preso em Roma, esta igreja envia Epafrodito como oferta, como sustento para o missionário. Foi uma igreja muito abençoada, muito forte, muito fiel a Deus e muito grato ao apóstolo Paulo por tudo o que ele fez. Se você for ver a carta aos Filipenses, que é justamente a igreja de Filipos, quando ele via aquela carta, é uma carta extremamente pessoal, é um mimo de companheiros para companheiros. E o Epafrodito, que era um membro da igreja de Filipos, vai até Roma, quando soube que Paulo estava preso, para levar oferta e sustento para o missionário que fundou a sua igreja. Tamanho foi o amor e o afeto de Paulo em Filipos e Filipos por Paulo. Conclusão, meus amados. Um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Aí você pode me perguntar,
Como, pastor? Que um coração que ama a Deus testemunha a salvação de Jesus Cristo em toda e qualquer situação. Primeiro, tendo sabedoria acerca do mundo espiritual. Segundo, confiando na soberania de Deus. Terceiro, levando a alegria da salvação. Terceiro, vivendo o sobrenatural de Deus. Quarto, levando a alegria da salvação. E quinto, edificando a igreja de Cristo. Canções são coisas que nos fazem lembrar de momentos, de situações. Esta canção de Filipos lembrou a Paulo e a Silas a importância de ter sabedoria acerca do mundo espiritual, a importância de confiar na soberania de Deus, de viver o sobrenatural de Deus, a importância de levar a alegria da salvação e a importância de edificar a igreja de Cristo. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. A igreja diz amém.